Eu quero saudar a toda a igreja com a paz bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A todos que estão também nos seus lares, que Deus abençoe sua vida, sua família, que o seu lar seja também enriquecido da presença de Deus, da graça de Deus. E é muito bom estarmos juntos hoje, que é o último domingo do ano de 2020. Eu não sei se você esteve aqui no primeiro domingo de 2020, no segundo domingo, né? Mas Deus nos dá a graça de estarmos aqui hoje, no último domingo do ano, e começando assim a última semana do ano de 2020. Um ano tão desafiador, um ano que trouxe para nós tantas e tantas lições, né? E assim, que possamos estar encerrando bem o ano de 2020. A palavra de Deus diz que é melhor o fim das coisas do que o seu início, né? Então, no final, a gente sempre entende aqueles pontos que ficaram soltos e Deus vai nos ensinando para a gente juntá-los e formar uma lição. Olha, Deus quis me ensinar. Quando aconteceu, eu não tinha entendido, mas agora eu entendo por que que Deus fechou essa porta, por que que Deus permitiu essa dor, por que que Deus abriu aquela porta, por que que Deus impediu essa viagem, por que que Deus mudou os planos que eu tinha. Agora eu entendo que assim, ao final desse ano, você possa também ter aprendido, cada um de nós, aquilo que Deus nos ensinou nesse ano tão diferente, né, de todos que nós vivemos. E os nossos encontros é sempre também centrados na palavra de Deus. Nosso objetivo é sempre, quando orarmos a palavra de Deus. Quando cantarmos a palavra de Deus. Porque assim a gente não erra, né? A gente não fica inventando uma canção da nossa própria mente, nem uma oração rebuscada dos nossos próprios conceitos, mas queremos cantar a palavra, orar a palavra e assim meditar na palavra. Vamos abrir então a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 13. Acha aí esse texto do Evangelho de João, o capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o versículo de número 17, que diz assim a palavra de Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse:
nem todos estáis limpos. Versículo 12. Depois de ter-lhes lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por essa oportunidade que tu nos concedes de lermos a tua palavra, de ouvirmos a leitura da tua palavra. Deus, nós te pedimos, abra o nosso coração, o nosso entendimento, Deus, e aplica a nós a tua palavra, nos ajudando, Deus, a sermos praticantes. Nós queremos, ó Deus, e precisamos ouvir a tua voz, e nos ajuda a obedecer. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar em prática na nossa vida a tua palavra todos os dias da nossa vida. Fala conosco, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem de hoje é as vestes da humildade. As vestes da humildade. Tem uma citação que é registrada nos provérbios judaicos que diz que o topo da inteligência é alcançada quando se alcança a humildade. O topo da inteligência é alcançar a humildade. A humildade é a base, é o fundamento para todas as virtudes, todas, sem exceção. E Miguel de Cervantes disse que sem a humildade não há nenhuma virtude que possa ser chamada de virtude. Porque quando falta a humildade, a virtude ela é diluída, dissolvida, esvaziada. E Jesus disse: aprendei de mim. Lembra de Mateus 11? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A humildade deve ser a veste primeira em nosso guarda-roupas. E nessa noite eu queria que a gente pensasse nisso. Nós estamos vivendo um ano em que o Senhor nos levou literalmente ao pó. O Senhor nos permitiu viver acuados, amedrontados, por causa de uma situação de enfermidade, de pandemia. Um vírus abateu sobre o mundo e toda a humanidade, sem exceção, foi impactada. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Quando nós temos dificuldade de sermos humildes, isso vai impactar primeiramente o nosso relacionamento com Deus, porque é impossível chegarmos a Deus achando que estamos bem e sabendo que Ele nos conhece. A humildade nos leva à oração. A pessoa que tem uma vida de oração é, via de regra, uma pessoa humilde, porque ela se quebranta, ela pede ajuda, ela se derrama e ela clama, ela ajoelha, ela se prostra, ela não confia em si mesma, ela não confia no seu dinheiro, na sua força, na sua juventude, na sua família, no seu pai, na sua história. Ela confia em Deus e ela descansa nesse confiar em Deus. Nós precisamos aprender. Nós não podemos achar que temos sempre a razão em tudo, nem podemos viver em nossos conceitos e preconceitos, achando que sabemos tudo, porque já temos tantas experiências, já fizemos tantos cursos, já viajamos para tantos lugares. Então nós
precisamos de humildade. A vida com Deus é um progresso. A nossa vida é um progresso de fé em fé, de glória em glória, e nós precisamos crescer em humildade, precisamos crescer em graça, precisamos crescer em virtude. Eu gosto daquela passagem de Paulo aos Filipenses, quando ele diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é Filipenses capítulo 4, versículo 11. E no versículo 12 ele começa dizendo assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Será que nós podemos dizer como Paulo, que nós aprendemos a viver contente, que nós sabemos ser humilhados? Paulo aprendeu na pele o que era passar por humilhação na rua, sendo açoitado como se ele fosse um marginal, como se ele fosse um homem de índole reprovável. Ele apanhava, era na rua. Ele diz: por várias vezes eu tomei uma surra, açoites, uma quarentena de açoites. Várias vezes eu fui fustigado com vara. Olha só, um homem formado, um homem de cultura nobre, um homem com graduação, um homem com uma linhagem tão especial, um homem intelectual, acadêmico para a época, apanhar igual um morador de rua, igual um mendigo, igual um marginal. E ele aprendeu, e ele diz: eu aprendi a viver contente. Paulo aprendeu, e a gente pode até estender a pergunta, né? Paulo aprendeu com quem? Paulo aprendeu com Jesus. Ele aprendeu com Jesus, o mestre. E nós precisamos aprender. Quando alguém se levantar para nos humilhar gratuitamente, porque se você não passou por isso ainda, se prepare, porque você vai ser humilhado. E quando alguém resolver te humilhar gratuitamente, você lembra dessa palavra, lembra de Jesus, o quanto que ele foi humilhado, e ele é a referência para nós. É por isso que nós temos nele um lugar de alívio, de descanso, e é por isso que nós precisamos, como lemos no Salmo 37, entregar a ele os nossos caminhos, confiar nele, e o mais ele vai fazer por nós. Descansa no Senhor, deixa na mão de Deus o seu algoz, aquele que te humilhou, tentou te humilhar. Aprenda com Jesus. E é aqui em João 13, no texto que nós lemos hoje, Jesus está ensinando sobre a humildade, e o desafio que ele traz para os discípulos é: eu sou mestre e Senhor, vocês bem o dizes. E eu, sendo mestre e Senhor, vos lavei os pés uns dos outros, vocês também deveis lavar os pés uns dos outros. Por onde andam as suas vestes da humildade? Qual foi a última vez que você se vestiu de humildade? Você se lembra? Será que nós seríamos capazes, se essa mensagem fosse um desafio prático, se não fosse aqui, uma exposição bíblica, um momento onde nós ouvimos a palavra, mas se fosse uma aula prática, estivesse aqui várias bacias e toalhas, será que você se disporia a tomar o pé de um irmão que está aqui nessa noite, tirar o seu sapato, a sua meia, pegar o pé de uma irmã, tirar sua sandália, seu tênis, sua meia, tocar no seu pé, lavar entre os dedos? Será que nós estaríamos dispostos a isso? Será que não é nisso que o Senhor Jesus nos ensina? Que a humildade, ela não pode ser só uma retórica ou uma teoria. C.S. Lewis, falando sobre o perdão, ele diz: falar sobre perdão é fácil, o difícil é perdoar. E é verdade. E todos os temas da Bíblia é assim, né? É mais fácil falar de humildade do que ser humilde. E nós precisamos aprender com Jesus as lições da humildade, porque nós temos uma tendência de pensarmos muito em nós mesmos e pensarmos pouco ou quase nada no outro. O nosso problema, ele ganha uma importância muito grande
ainda que ele seja um problema pequeno, enquanto que o problema do outro, a gente muitas vezes nem leva em conta, porque o que dói em nós é o que conta, o que dói no outro a gente não sente, como que vai contar? Aqui Jesus está exatamente mostrando que ele veio para se identificar conosco. Ele veio como Senhor de toda a terra, céu, ele veio como Filho de Deus, e ele resolveu mostrar que o caminho do discípulo não é diferente do caminho do mestre. Ele foi para uma cruz aqui, ele estava já na semana da sua ida para Jerusalém, ele já estava vivendo os dias que antecediam a sua morte, e assim como ele estava caminhando para a cruz, o caminho do discípulo é o caminho da cruz, o caminho do discípulo é o caminho da humildade, o caminho do discípulo é o caminho do perdão. A grandeza pessoal é medida pela humildade, pelo serviço. Aquele que quer ser o primeiro, diz Jesus, que seja o último, que seja o primeiro a servir. Quem quer ser maior, que seja o primeiro a servir. Então, mais uma vez, Jesus ensina de maneira simples e direta o que significa o verdadeiro cristianismo. E é interessante que mesmo no capítulo 13, onde nós temos a lição da humildade de Jesus lavando os pés dos discípulos, nós temos um Pedro que nós conhecemos, que era um homem de temperamento forte, de atitudes inconstantes, um homem precipitado para falar, afoito, que falava com Jesus assim: nós vamos até a morte, se for preciso eu dou até a minha vida pelo Senhor. Mas logo adiante estava ele negando a Jesus. Pedro estava aqui, Judas, o Iscariotes, estava aqui, maquinando já a traição, e Jesus lavou os pés de Judas. Mais à frente nós vamos pensar nisso. Nesse contexto, Jesus então ensina sobre a humildade e ensina sobre o amor. Olha o versículo 34 do capítulo 13. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E versículo 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A humildade e o amor caminham juntos. Quem é amoroso, geralmente é humilde. E quem é humilde, via de regra, é uma pessoa também amorosa. Alguém certa vez disse que o amor, ele é mais importante do que até o próprio conhecimento. Porque o conhecimento, ele gera soberba. Eu sei, você não sabe. Eu tenho um diploma, você não tem. Eu sou graduado, você não é. O conhecimento pode gerar mais uma atitude de prepotência, de superioridade, do que de humildade, para aqueles que não sabem lidar bem com o conhecimento. Também, alguém certa vez disse que o amor, ele é mais importante até do que os dons espirituais. Paulo diz em Romanos 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que toca, um símbolo que retine. O amor, ele é mais importante do que os dons. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, diz Paulo, e ainda que eu tenha muita fé, a ponto de transportar o monte para outro lugar, se eu não tiver amor, não adiantou de nada. Nós precisamos nos vestir de amor, nós precisamos nos vestir de humildade. E como eu disse, nesse ano de 2020, nós vimos o orgulho de muitos poderosos serem quebrados. Esse ano trouxe para o mundo um vírus violento. Todos conheceram. A pandemia do Covid-19 chegou até a Antártida, o menor continente, tão gelado, tão inacessível, A manchete diz assim: coronavírus chega aos confins da Terra ao atingir a Antártica. Os confins da Terra.
todas as nações, todos os continentes. Interessante que os primeiros a sofrerem com essa pandemia não foram os pobres, não foram aqueles que moram em comunidades, em aglomerados, não foram países de terceiro mundo, da América Latina, da África, não. Os primeiros a sofrerem com a pandemia foram os poderosos. Itália, França, Alemanha, Espanha, Estados Unidos. É como se Deus tivesse mostrado para o homem, né? Onde está a força, né? Onde está a honra dos orgulhosos? Eu lembrei da canção do Rebanhão, né? Onde está a honra dos poderosos? A sabedoria mora com gente humilde. Deus permitiu que um vírus invisível, imperceptível aos olhos, pudesse colocar todas as potências do mundo de joelhos. Um vírus invisível aos olhos não foi barrado pelo poderio econômico das maiores nações, maiores potências do mundo. E a pergunta é: o que nós temos aprendido com este ano, né? Com essa escola de Deus, com essa pandemia? Eu já disse aqui uma vez, e vale a pena a gente sempre lembrar, uma citação de C.S. Lewis, quando ele diz que Deus, ele sempre sussurra, ele sempre fala conosco, mas na hora do sofrimento é como se Deus estivesse usando um megafone. O sofrimento é um megafone de Deus. E quanto sofrimento a humanidade experimentou nesse ano. Será que nós estamos encerrando o ano de 2020 mais humildes? Será que nós, pelo medo da morte, pelo medo de contaminar, pelo medo de dar positivo para esse teste, pelo medo de uma vacina não chegar, ou se chegar e ela ser pior do que o Covid, será que nós já vestimos as roupas da humildade? Será que nós já estamos entendendo que a nossa vida está nas mãos de Deus? Será que nós já entendemos de uma vez por todas que o nosso dinheiro não pode fazer nada por nós? O nosso salário, a nossa firma, a nossa empresa, a nossa juventude, a nossa saúde, o lugar onde nós moramos, o nos isolar, o termos uma máscara mais potente do que o outro, nada disso livra. E nós vemos todos os dias aí as notícias. Aqui em João 13, Jesus está ensinando aos discípulos sobre a verdadeira humildade. Naquela noite, tendo Jesus compreendido que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingindo. O cenáculo estava pronto, ali estava a bacia, a toalha, o jarro, a água, mas ninguém se movia, ninguém mexia do lugar. Alguém precisava tomar a iniciativa. E Jesus então se levanta, tira, as vestes principais e coloca o seu corpo envolto numa toalha e vai em cada discípulo lavando os seus pés. Que lição de humildade! O mestre lavando os pés aos discípulos, o Senhor lavando o pé do servo, o patrão, na linguagem de hoje, lavando o pé do empregado. A lição que nós podemos extrair desse texto são inúmeras. Eu queria que a gente pensasse em termos de Jesus se vestindo de servo para nos ensinar como devemos tratar uns aos outros,
Como nós resolvemos tratar aqueles que estão dentro de casa com a gente. Na parte da manhã nós estávamos ali na classe de jovens da escola dominical, e a gente estava refletindo sobre isso. Como que o mundo está diferente, como que os jovens não respeitam mais os pais, como que os adolescentes às vezes já viveram experiências que um adulto de gerações passadas, com 30, 40 anos, não viveu. Como que a tecnologia trouxe consigo também uma autonomia, um distanciamento entre filhos e pais, e uma soberba, uma arrogância na vida de cada um. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou: compreendeis o que vos fiz? Jesus pergunta no versículo 12: vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Versículo 14: ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Jesus vestiu-se de servo para nos ensinar como devemos tratar uns aos outros. Tem muita gente lotando os bancos de igreja, acompanhando lives de igrejas famosas, pessoas que se dizem cristãs, mas muitas vezes querem viver um cristianismo à sua maneira. Acham que é possível viver um cristianismo deixando Jesus de lado, como diz Michael Horton num livraço que ele escreveu, Cristianismo sem Cristo. Parece ou não, é uma incoerência. Cristianismo sem Cristo, deixa Jesus de lado. Ou eu vou pegar Jesus e vou amoldá-lo à minha própria maneira, ao meu modo. Ou seja, pessoas que não se dobram, que se mantêm duras e não aprendem a submeter-se ao Senhor, que têm dificuldade de ouvir uma correção, uma palavra dura, um ensinamento, que têm dificuldade de baixar e receber a instrução, que tem dificuldade de se humilhar, que não aprendeu ainda a lição da humildade. Irmãos, nós precisamos compreender essa lição. Jesus não repreendeu os discípulos, né? Olha, vocês podiam ter lavado os pés uns dos outros, vocês estão esperando. Jesus simplesmente disse: olha, eu vos dei o exemplo. E vale aqui uma lição para nós que somos pais. Às vezes nós falamos com o filho: faz isso, não faz aquilo, vai nessa direção, faz dessa forma. E às vezes os filhos não vê a gente fazendo. A maior lição ela é dada quando nós vivemos o que nós ensinamos, quando nós praticamos aquilo que nós queremos ensinar. E Jesus aqui, ele dá essa lição prática, ele toma a iniciativa e lava os pés dos discípulos. E assim nós precisamos responder: será que nós já vestimos as vestes da humildade? Será que esse ano termina e nós estamos mais humildes do que o início do ano? Será que nessa santificação progressiva, nesse caminhar, melhorando a cada dia, será que nós estamos um pouco mais parecidos com Jesus? Ou será que nós continuamos fazendo do nosso jeito? Jesus mesmo disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em favor ou em resgate por muitos. Jesus vestiu as vestes da humildade. Jesus vestiu-se de servo para nos ensinar como devemos tratar uns aos outros. E tem uma outra lição de muitas que nós encontramos aqui em João 13, que Jesus não apenas vestiu as vestes da humildade para nos ensinar uma maneira humilde de viver, mas Jesus também lavou os pés daqueles que os traiu. Jesus se vestiu de humildade para nos ensinar que devemos lavar os pés até dos nossos traidores. Dentre os discípulos
presentes ali naquela noite, havia um tal de Judas, ou Iscariotes. Ele estava ali. Ele estava totalmente resolvido a trair Jesus por 30 moedas de prata. E Jesus estava tomando nas mãos os pés de Judas para lavar. Jesus então lavou os pés do seu traidor. Ele abaixou e lavou os pés de Judas, consciente de que ele era um traidor. Nenhum dos discípulos suspeitava disso, mas Jesus sabia. E no meio de homens tão problemáticos, inconstantes, Jesus nos ensina que quando nós formos afrontados, nós não devemos crescer para cima do outro e falar: olha, não quero nada com você, sai do meu caminho, some da minha vida, você é um traidor, você não merece a confiança. Jesus ali no meio de homens imperfeitos, pecadores, traidores, Judas, Pedro, tantos e tantos homens ali com falhas de caráter, foi no meio de homens assim que Jesus deu o maior exemplo de humildade. E essa referência nos mostra a grandeza da humildade de Jesus. Será que nós seríamos capazes de lavar os pés de um traidor? Será que, sabendo que um traidor está em nossa casa, em nosso ambiente de trabalho, em nosso círculo de amizade, em nossos encontros e relacionamentos, será que nós seríamos capazes de humildemente lavarmos os pés de um traidor declarado, sabendo que ele é um traidor, sabendo que essa pessoa nos fez muito mal, nos quis muito mal, nos prejudicou, nos humilhou, nos envergonhou? Será que a gente seria capaz de lavar os pés de um traidor? Talvez a gente nunca pensou nessa possibilidade, mas ao encerrarmos o ano, nesse último domingo, considere isso. Ou do contrário, o que seria uma marca da sua vida com Jesus? Se você é incapaz de ser humilde, Jesus ensinar a humildade e falar: sede mansos e humildes, aprendei de mim. E você resistir a esse ensinamento, fala: Senhor, nessa aí pode me dar bomba, não precisa me dar os pontos dessa prova não, eu não dou conta. Mas Jesus nos ensina que Ele que nos dá força e graça para a gente conseguir. Não é você que vai dar conta de fingir que está tudo bem, que a ofensa não te doeu, que não te machucou, mas você olhar e falar: olha, o Senhor te perdoa e eu te perdoo, assim como eu fui perdoado, eu te perdoo também, porque é assim que nós oramos: o Pai nosso que está nos céus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o que Cristo fez quando Ele nos encontrou, quando Ele nos achou, foi exatamente mergulhar numa lama, numa sarjeta, para nos resgatar. E quando nós entendemos isso, nós não vamos ter dificuldade de pegar uma pessoa doente, ferida, e limpar seus ferimentos, de carregar no colo alguém que está caído à beira do caminho, sujo, até de fezes, e levar ela nos braços, colocá-la no nosso carro, sabendo que aquela urina, aquela fezes vai sair, vai sujar o nosso carro. Mas o que vale um carro diante de uma alma que está morrendo ali? A humildade nos leva a fazer aquilo que Cristo fez por nós, a encontrar aquele que está machucado, ferido, sujo, e ajudar ele, ainda que você suje a sua roupa, porque Jesus, Ele veio em encontro à nossa miséria, e Ele não se envergonha de nós, de nos chamar de irmãos. E andar com Jesus é isso. Ah, pastor, então eu tenho que engolir tudo quanto é sapo. É isso. Eu saí da minha casa, me arrumei para vir na igreja,
para ouvir aqui que o senhor me diz que eu tenho que engolir o sapo então. Olha, eu não sei que maneira você vai entender a mensagem. A Bíblia não fala de engolir sapo. A Bíblia fala de perdão. Estevão estava tomando pedrada, né? Morrendo apedrejado. Ele falou: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Jesus na cruz orou ao Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Será que nós estamos dispostos não a engolir sapo, mas a perdoar como Jesus? A amar como Ele amou, a perdoar como Ele perdoou? Do contrário, nosso cristianismo está um cristianismo de mentirinha. A gente está mais ou menos, né? Algumas áreas a gente canta bem, a gente aprende, obrigado. A gente reconhece que o ensinamento de Jesus é maravilhoso, mas a gente não se abre, a gente não entrega. Entregar os caminhos ao Senhor é fazer uma entrega total. Senhor, não tem ninguém na minha história que está morto dentro de mim. Não tem ninguém que já fez mal para mim, que eu desejo mal para ela. Eu quero viver livre, por isso eu vou perdoar. Me ajuda a tomar essa decisão de perdoar e de ser humilde, a ponto de cuidar daquele que me fez mal no passado. Se precisar, socorrer ele, carregar no meu braço, enfiar a mão no bolso e dar a ele aquilo que o Senhor já me deu e o que nós temos para oferecer. A palavra de Deus fala que nós temos que pagar o mal com o bem, porque nós não temos o mal, nós só temos o bem. Quando você enfiar a mão no seu alforje, na sua bolsa, no seu bolso, vai sair o que tem lá. O que tem lá é o bem. Como a história de um vizinho que queria humilhar e colocou numa caixinha um tanto de sujeira, de fezes e estrume de animal, colocou numa caixa e mandou entregar na casa do vizinho. O vizinho recebeu, ficou assustado, resolveu fazer uma caixa também, preparou e foi no jardim e colheu as mais lindas flores que ele tinha e colocou na caixa e mandou entregar ao vizinho. Não precisou de uma palavra, não precisou de uma lição de moral. A gente só pode dar aquilo que a gente tem para dar. Ou será flor, ou será cocô. O que nós temos para oferecer? A humildade nos faz dar o melhor, assim como Jesus deu. Assim como Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e reconhecido como figura humana, a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz, para nos dar o exemplo. Será que nós temos aprendido? Será que nós temos usado as roupas da humildade? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Talvez enquanto você ouvir essa mensagem, talvez veio à sua memória um patrão, uma colega de trabalho, um colega de trabalho, um namorado, uma namorada, um ex-noivo, um ex-namorado que te fez muito mal. Talvez aproveitou de uma situação. Talvez você se lembre até de alguém da família que um dia falou palavras duras, te machucou, e aquilo ali ficou registrado. E talvez você está vivendo escravo de uma emoção ferida, de um coração machucado. Talvez a motivação para você estudar, trabalhar, andar arrumadinho é para tentar provar para alguém alguma coisa. Em nome de Jesus, peça a Deus que te liberte da expectativa do outro e do passado e de lembranças dolorosas, porque você não nasceu para viver em função do outro, do que o outro fez ou deixou de fazer com você.
Não é Ele que determina a sua vida. Você não está na mão do outro, a não ser que você queira se colocar para almoçar com o outro, para jantar com o outro, para dormir e dia após dia lembrar daquilo que te fizeram. Peça a Deus que liberte você, que você possa vestir de humildade e experimentar essa libertação de quem resolveu viver como Jesus, viver parecido com Jesus, amar e perdoar, assim como Jesus amou e perdoou. Vamos pedir a Deus que nos ajude a isso?